Bom, e na visão comportamental, né? Esses múltiplos papéis que ele tem que ter. Pô, o gerente tem que ser meio super-homem? O gerente tem que ser uma pessoa talvez fora da curva? Tem. Ele não tem que ser nada absurdamente fora da curva. Mas ele tem que ser alguém que tenha todo esse arcabouço de informações, de conhecimentos, de estrutura, de tato no lidar com as pessoas, né, de trato com as pessoas. Porque o gerenciar projetos quer dizer gerenciar pessoas, ou seja, gerenciar humores, né, gerenciar personalidades, gerenciar... É por aí que funciona. Então, ele tem que saber isso, ele tem que ter um traquejo forte em cima disso, para que ele seja um bom gerente, um gerente bem-sucedido e que evolua nessa função, nessa estruturação, principalmente se a empresa vem para uma estruturação projetizada. Quando a gente fala de uma empresa numa estrutura mais matricial, que de vez em quando tem projetos, ou quando a gente não está falando de um projeto de cliente, a gente está falando de projetos internos, você ainda testa, você ainda treina, você ainda prepara gerentes nessas estruturas. Mas na hora de fazer, né, na hora que isso é o core business da organização, esse sujeito tem que ser um profissional muito bem qualificado. E dentro dessa qualificação tem isso, né? Tem todo esse conhecimento, envolve experiência. O mundo real dos gerentes apresenta as seguintes características, né? Um trabalho de grande volume e alta velocidade. Não tem... Né, não tem ai, ai meu Deus. A ideia é o seguinte... vai ter um volume muito grande. Normalmente existe um estresse a ele associado. E quanto mais preparado, quanto mais planejado, quanto mais estruturado for o projeto, menor a percepção desta pressão, né, desse estresse. Mas ele existe, ele está lá, e é inerente a um projeto. Então, sempre a gente vai estar tendo nessa visão, na realidade de um gerente de projeto, um grande volume de trabalho aliado a uma alta velocidade, ou seja, ele não tem muito tempo para pensar, ele não tem muito tempo para estudar, para experimentar, as decisões são rápidas e tem que surtir um efeito direto. O ritmo é muito acelerado, né? Isso não tem dúvida. O trabalho é caracterizado pela variedade, lógico, né? Estamos falando de produtos únicos. Fragmentação também, estamos girando essa roda continuamente, né? Com planejamento, execução e controle, planejamento, execução e controle, realimenta, replaneja, reestrutura e continua girando a roda. Então, existe essa fragmentação, se divide muito os pacotes de entrega. E por quê? Porque você tem que dar agilidade, porque você tem que dar rapidez, até a brevidade que esse trabalho, que é a característica desse trabalho, por conta disso, né? Por conta dessas entregas intermediárias, desses pacotes intermediários. Focados, totalmente orientados a resultados, né? Isso é básico, é mínimo. Complexa rede de contatos pessoais e interações. Gente, é tudo, né? Qual é a principal função? Não é gerir o relacionamento do grupo? A principal função do gerente, além de conhecer o projeto, além de trabalhar tecnicamente as estruturas, a grande função dele não é justamente gerir um grupo de pessoas, gerir relacionamentos? Né? Dispensa muita explicação em cima disso, então. Então, a rede, sem sombra de dúvida, deve ser grande e complexa. Por que complexa? Porque ele deve conhecer pessoas das mais variadas especialidades, né? Ele não pode se ater a um grupo, na sua network, é um grupo muito isolado, muito específico. Ele tem que ter gente de todas as áreas, até por conta dos projetos. Preferência por comunicação verbal, também tem que ter esse trato muito bem trabalhado. Então vamos fazer uma comparação entre a visão tradicional versus a perspectiva comportamental do gerente. Bom, na visão tradicional, um gerente eficaz, né, conduz seus funcionários, incentivando-o a desempenhar bem os seus trabalhos. Ponto. É a função de um gerente de um modo geral. Também controlam os funcionários em termos de monitoramento das atividades da empresa, ou seja, fazem as correções, né, de rota sempre que necessário.
Já na perspectiva comportamental, a gente tem um enfoque diferenciado e por isso, talvez a habilidade de um bom gerente de projetos não seja tão facilmente encontrada, né? Então envolve mais do que simplesmente planejar, organizar, liderar e controlar. Ou seja, espera-se que os gerentes estimulem, cuidem, informem, incentivem e decidam por seus recursos, por seus comandados. Então o que de fato acontece? De maneira mais ampla, os gerentes não são agentes livres, ou seja, sempre dependentes. Devem trabalhar segundo uma determinada cultura, em um ambiente político, no qual outros gerentes competem por recursos limitados. Isso é bacana, gente. Olha, em todas essas estruturas que a gente cita, nós temos formas diferentes de trabalhar as equipes, de trabalhar os recursos. Quando a gente está falando, e aqui a gente tende, né, a buscar sempre trabalhar o que seria um modelo ideal, a mais projetizada possível, quando você tem uma estrutura projetizada, você tem gerentes de projetos com suas equipes. Quando elas estão bem definidas, porque o tipo de produto que ele desenvolve é o mesmo, ou é uma linha, segue uma linha, ou porque o ramo de atuação, enfim, algum elemento faz com que as equipes sejam montadas e sejam mantidas, na grande maioria das vezes, com poucas alterações ou poucas necessidades de recursos extras. E quando tem, normalmente são contratados, né? Não fazem parte da equipe ou não vêm compor a equipe, tá bom? Então, essa questão, eu diria, é fundamental você ter todo esse tratamento político. Por quê? Porque você concorre, né? Você é um gerente de projeto que tem outros gerentes de projetos na área que vão concorrer e buscar o mesmo recurso. Ele precisa de um recurso especialista em determinada área e você também vai precisar. E vocês vão concorrer para que no planejamento de seus projetos eles entrem e possam ser utilizados nos dois. Até porque nós temos um problema muito sério no país, né? Nós temos uma estrutura, nós temos uma lei chamada CLT. E essa forma de tratamento de funcionários no Brasil gera uma série de benefícios para o funcionário, mas gera uma série de atropelos para ele também. E uma série de atropelos para as empresas. Hoje dificilmente você vê uma empresa totalmente projetizada no país por conta disso. Essa relação que tem que ter, ela não consegue fazer de forma contínua utilização de um determinado recurso sem que ele seja contratado, né? Não dá para fazer um B2B, tem que ser pessoa contratada, o recurso tem que ser pessoa contratada em boa parte. Por quê? Porque a continuidade disso, a repetibilidade dessa pessoa trabalhando nesses projetos faz com que a lei nossa hoje imponha que ele seja contratado como CLT, para que a coisa possa acontecer. Então, existe uma série de atropelos que dificultam. Face a isso, as empresas normalmente não atuam de forma totalmente projetizada, né? Ou com matricial forte, na melhor das hipóteses. Então, ela acaba tendo uma estrutura de profissionais contratados. E aí, eu não posso ter um recurso que é usado 50% do tempo e contratar um outro recurso, sendo que eu tenho esse recurso vago. Então, nós temos que fazer o encaixe, né? Nós temos que fazer o encaixe e desencaixe de cada um desses recursos em seus projetos. Então, essa negociação é extremamente importante. Então, esse viés político ele tem que ter. E até para que ele possa se dar bem, trabalhar bem com esse viés político, ele tem que ter um profundo conhecimento sobre a cultura da organização, tem que estar inteirado dela e tem que saber como lidar com ela, né? Para que ele possa obter qualquer tipo de vantagem competitiva durante a hora do seu planejamento e tal, para escolha e definição dos recursos. Tem que conhecer as normas, tem que conhecer os regulamentos, os procedimentos cotidianos de funcionamento da empresa, ou seja, a burocracia. Eu diria que não só a burocracia, tá? A burocracia é só para informar que ele não está livre, né, que ele não está solto. Ele depende, ele precisa agir de acordo com uma cartilha, que são os procedimentos, os regulamentos, né, as normas cotidianas da organização.
Eu diria até que são os processos, né, de repetibilidade para o gerenciamento de projetos, todos aqueles fluxos, né, de como ele deve agir em cada fase da estruturação do projeto. A visão comportamental lembra que os gerentes também são pessoas, né? Poxa, ele não é um super-homem, ele não é uma máquina, ele também é gente. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.